sejam bem-vindos ao programa Dicas de Carreira. Será um bate-papo que eu vou fazer com os meus clientes que já passaram pelo programa de gestão de carreiras. E neste bate-papo, eles é que vão dar dica para vocês de como é que você pode fazer a gestão da sua carreira e mais do que gestão de carreira, a gestão inclusive da sua vida. Hoje eu estou aqui com o João Lapa. Bom dia, João Lapa. Obrigado pela sua presença. Obrigado. E também estou com o Gustavo Tasca. Gustavo, muito obrigado pela sua presença. Começa então com o João se apresentando, dizendo um pouco quem ele é e o que fez o João buscar o programa Gestão de Carreira inicialmente. João. Tá. Meu nome é João, né? Como você mesmo disse, sou representante comercial. No início, assim, Silvio, o que me fez buscar a gestão de carreira seria um aperfeiçoamento, né? Tanto no aspecto pessoal como profissional. Então, eu acho que eu encontrei aquilo que eu esperava no programa, na verdade, né? E o Gustavo, o que te fez inicialmente buscar o programa de gestão de carreira, Gustavo? Bom, no meu caso, eu vim em busca de desenvolver competências em gestão de pessoas, né? Pois na minha antiga empresa eu estava buscando aí esse crescimento e a gestão de carreira veio aí de encontro para essas competências aí que a gente desenvolveu. Legal. Então, os dois vieram, a princípio, pelo gestão de carreira, mais mentoria de liderança, né? Sim. E Gustavo, quando você buscou gestão de carreira para desenvolver competências de liderança, qual era especificamente a sua expectativa? O que você esperava do programa e o que você encontrou no programa? Bom, como eu não sabia muito bem, né, como que era um processo com coaching ou algo do tipo, quando eu vim a encontro aqui de você, foi uma grata surpresa depois do nosso início, por causa que é bem diferente do que a gente imagina ou vê aí pela internet ou algo do tipo, né? Então, na realidade, nós conseguimos, assim, ampliar muito o que eu pensava, o que eu imaginava sobre essas mentorias, sobre como ocorreria nossas sessões. E então, minha expectativa inicial era vir e ter algo mais, assim, talvez direto, né, sobre gestão, sobre liderança, e desde o início a gente começou no caminho inverso, né, primeiro mais pessoal meu, depois um pouquinho sobre as minhas virtudes, as minhas competências, e com isso a gente chegou no ponto depois final, que seria aí o desenvolvimento para a liderança e assim por diante. Foi e depois também muitas mudanças nesse caminho, né, Gustavo? Ainda tem. E aí a gente já fala sobre isso. Tem várias mudanças. Bacana. E o João, especificamente, o que você buscava, João? Na verdade, sim, o Silvio, eu estava procurando desenvolver competências também, tanto no aspecto profissional como pessoal. Embora não esteja ainda exercendo um cargo de liderança, é bom você ter, no caso, uma visão de alguém de fora para te orientar no momento que você estiver na função. E eu acho assim, exercer liderança você exerce na sua vida pessoal também. E isso me ajudou demais, entendeu? Acho que uma coisa está atrelada à outra. O aspecto pessoal, o aspecto profissional. Você exercendo a liderança no seu aspecto pessoal, com certeza isso vai ajudar no aspecto profissional também. Então, assim, geralmente a gente acredita que, primeiro, que para eu ser líder eu tenho que estar numa postura hierárquica, né? Numa postura, então, vertical. E, na verdade, a gente consegue ser líder, né, numa postura horizontal. E aí a gente, lógico, toda vez que eu tenho um projeto, uma ideia, uma vontade, e que eu vá envolver outras pessoas, a gente sempre está envolvendo outras pessoas, há que ser necessário, né? A liderança. E liderança não é nada mais do que inspirar pessoas. E aí você vai inspirar a sua mãe, vai inspirar o seu pai, o seu amigo, a sua esposa, né, a sua noiva, o seu colega, vai inspirar as pessoas nesse modelo de liderança na vida. Ô, João, aí você vindo buscar competências, técnicas, comportamentais para a carreira. O que você encontrou efetivamente, assim, o que foi muito relevante para você na sua vida? Ô Silvio, eu acho assim, o ponto crucial foi se colocar do outro lado. Isso a gente trabalhou aí durante um bom tempo nas sessões, para você se colocar no lado de outra pessoa, do lado da outra pessoa, né? Se colocar no lugar da outra pessoa. Isso, no caso, me colocar no lugar do meu gerente
ou no caso do meu liderado, né, na verdade, do meu líder, né? E como no aspecto pessoal também, às vezes entender o porquê que você está fazendo aquilo. Então é uma visão um pouco diferente, que te ajuda na vida, na verdade, entendeu? E com isso eu acho que você fica preparado para enfrentar os desafios aí que aparecem no dia a dia, tanto na vida, no trabalho, no aspecto profissional também. Para o Gustavo, que também veio, né? Porque a gente fala aí, programa, gestão de carreira, mas a gente já comentou que é mais do que carreira, é uma gestão de vida, porque a carreira não tem como a gente desassociar, né? Aquela ideia de, esquece a pessoa, né? Esquece o pessoal, a hora que você está trabalhando, você é outra pessoa. Não tem jeito, eu pelo menos não consigo desvincular uma coisa da outra. E aí, Gustavo, para você, o que mudou na sua vida, o que foi relevante na sua vida pessoal que impactou na sua carreira? Bom, como no decorrer aí das nossas sessões, o que eu acredito na nossa vida, ou melhor, especificamente da minha vida pessoal, foi em relação a entender como nós somos também bons, pessoalmente falando, individualmente falando, em questão não só profissional, pessoal, claro, mas eu digo colocar isso num papel, entender que nós trabalhamos para empresas hoje excelentes, grandes empresas aqui no nosso país ou até multinacionais, né? E elas nos cobram muito, né? Então, pessoalmente falando, a gente se sente muito grato normalmente e sempre trabalhando ali. Então, na parte pessoal, foi entender a minha capacidade, né? De que eu estou ali me doando, trabalhando e também me valorizar mais. Então, eu acredito que nesse caminho foi realmente essa questão de valorização pessoal, de entender como as minhas virtudes, as minhas competências que a gente tanto conversou, né, elas em si são grandes, ou melhor, tão grandes quanto a empresa aí, ou até maior, dependendo da ocasião. Bacana. É muito interessante, porque quando a gente está falando lá em carreira, a gente acaba se esquecendo de quem somos. E quando a gente vem para o programa, a primeira parte, como o João Lapa disse, né, inicialmente, ela vai tratar muito do eu, né, de quem sou eu, do reconhecimento do meu potencial, do reconhecimento das minhas forças, né, do que eventualmente eu tenho de fraqueza. E aí, pegando o gancho do que o Gustavo falou, quando eu venho trabalhar então nas minhas virtudes, aí o João falou de empatia, de humildade, de coragem, né? Quando eu venho trabalhar as minhas virtudes, aí eu alinho as minhas virtudes com o meu autoconhecimento e as minhas competências técnicas. Então eu vou lá, a gente pode fazer curso de comunicação, de negociação, de liderança, mas quando eu não sei quem eu sou, né, quando eu não me reconheço como uma pessoa importante, tão importante quanto a empresa, eu acabo sucumbindo, né, e fico refém. E essa dedicação que a gente tem nas empresas é muito importante. Todo profissional de alta performance, ele realmente tem essa dedicação efetiva. Agora, ele não pode esquecer de quem é, né? Ele não pode esquecer dos seus planos também a longo prazo. Hoje a gente geralmente deixa a cargo das empresas o plano de carreira. E o que vocês fizeram aqui foram assumirem o plano da carreira de vocês. No caso do Gustavo, veio buscando, né, um processo de melhoria de competências em liderança. No meio do caminho, descobriu que era tão grande, né? Poderia tão mais, que aí teve que ter coragem, né, Gustavo? Conta um pouquinho desse processo aí, dessa ousadia, desse risco calculado. Bom, na realidade, como nós conversamos, eu cheguei aqui com essa ideia, né, de desenvolvimento especificamente na liderança, na gestão. E no caminhar aí, depois de entrar essa etapa de conhecer mais a fundo um pouquinho a mim mesmo em relação às próprias competências, as minhas virtudes gerais em relação ao trabalho, quanto eu me doava, o quanto eu sempre me doei para onde eu trabalhei, que tentando, claro, ser um profissional aí com excelência, um profissional sempre batalhador. E nesse caminho, né, após ter chegado aqui com o Silvio, na realidade ocorreu de conhecer uma outra empresa, ser convidado a conhecê-la, na verdade, né? E nesse processo me gerou uma grande dúvida, né? Porque eu vim aqui com o Silvio em busca de um desenvolvimento para crescimento
na carreira que eu estava, na empresa que eu estava, e sim, com grandes sonhos, uma empresa fantástica, sempre elogiei muito e sempre muito apaixonado por ela, mas com esse processo aí, entendendo um pouquinho mais da parte pessoal, né, das minhas possibilidades, esse novo processo que surgiu no meio do caminho fez com que eu trouxesse para o Silvio, né, essa dúvida. Silvio, surgiu uma oportunidade de conhecer uma empresa e ser um franqueado, ser dono do meu próprio negócio. E aí nós fomos entender, bom, faz sentido isso para você? E como a gente foi respondendo várias perguntas, fazendo vários processos, entendendo o que me fazia bem, né? Pensando a longo prazo para a vida, qual era a minha missão de vida, inclusive, né? Foi uma coisa muito interessante que nós desenvolvemos aqui. E bateu muito de encontro, né, com essa possibilidade, essa oportunidade que apareceu. Mas eu sempre fui uma pessoa muito pé no chão, muito trabalhadora, então faltava realmente assim entender, né, ter uma coragem, ou melhor, um empurrãozinho para você, vai, conheça, vai a fundo, né? E foi mais ou menos esse empurrãozão, na verdade, né? Mas claro, compartilhado com família, sempre a gente tem que fazer parte dessas decisões, mas foi muito interessante. E então no caminho nós começamos a mesclar um pouco, né? A liderança, a gestão continuou andando, porque era o plano A, né? O A era esse, continuamos com o plano A, e o plano B continuou correndo por fora, porque ele também não era uma coisa simples, fácil, era um processo a longo prazo, né? E foi acontecendo, dando certo, que era um processo também muito difícil, muito complexo, uma empresa muito grande, multinacional. E chegou um determinado ponto que, poxa, aqui é a linha, né? Agora você ou vai ou fica aqui para esse caminho, né? Então chegou naquela divisão, né? Então ou eu seguiria para o meu caminho aqui de liderança, de gestão para a minha empresa atual, ou eu seguiria um caminho totalmente diferente de tudo que eu fiz até hoje, com 31 anos, que era trabalhar para algumas empresas, grandes empresas inclusive, desenvolvi muita coisa, aprendi muita coisa, mas agora seria o caminho de seguir sozinho, vai. Agora é você e você, né? Uhum. E foi nisso que o Silvio conseguiu me ajudar muito, porque realmente para quem nunca trabalhou como um empresário, um autônomo, algo para si próprio, né? Fica uma dúvida, fica um receio, um medo interno, né? Uhum. Apesar da gente acreditar muito no nosso potencial, na nossa força de trabalho diária, saber que a gente se doa tanto, a gente trabalha tanto para a empresa que a gente está hoje, mas saber que nós podemos fazer isso para nós mesmos e talvez aí, ou melhor, certamente ter um resultado excelente. Né? E teve, né, Gustavo, uma análise de risco muito criteriosa, né? Todos os passos foram calculados. Se fizermos isso, qual o risco que se corre? Projeta a sua carreira daqui a 10 anos. E você estava numa empresa muito boa, um laboratório farmacêutico referência também nacional, né? É uma empresa multinacional, né? Ela é de origem nacional, mas já está criada em mais de 20 países. Uhum. E é uma empresa que eu me enxerguei muito nela, me apaixonei por ela. Estava com um projeto de carreira nela a longo prazo. Estava feliz lá, muito né? Feliz então, assim, é isso que é o mais difícil. É o mais difícil. Porque quando você está infeliz em uma empresa e aparece uma nova possibilidade, é uma coisa. Uhum. Agora, quando você está muito bem no lugar, muito bem, então muito bem, muito feliz, o momento meu de carreira lá era fantástico, e de repente fazer essa mudança foi uma decisão ainda mais difícil, né? Porque você trocou algo certo, né, por algo com risco calculado. Sim, né? Sabendo, inclusive, os impactos que isso teria a curto, médio e longo prazo. Mas uma coisa que o Gustavo falou é muito importante, é que no plano de carreira, a importância de se envolver a família. Né? Quando a família está junto, quando a família se envolve e dá esse apoio, seja a esposa, né, o pai, a mãe, os irmãos, vou fazer isso, vocês estão comigo, estamos juntos? Né? E aí você consegue ter mais calma. Né? Sabendo que os passos agora, né, serão determinados pela sua vontade. O resultado é fruto da sua vontade, é mérito do seu trabalho. E aí, Gustavo, é aquilo que a gente sempre falou, né? Desde o primeiro emprego lá no Banco Itaú, né? Ou antes mesmo, você já vinha demonstrando competências, virtudes. Sim, né? E aí você amplifica isso
no momento que você sabe quem você é, que você reconhece isso. E você fala, pô, a empresa é boa, mas eu também sou bom. É um processo também, que quando o João chegou aqui, ele já estava no processo de transição. Mudança, né, João? No caso, eu já estava nesse processo de transição, né, Silvio? Mas, porque assim, quando você procura um programa de gestão de carreira, você tem suas competências, você vai procurar desenvolver. Uhum. E tudo tem que fazer sentido. Tanto é que nas nossas sessões, você pergunta, João, faz sentido? Uhum. Vamos calcular o risco. Então, eu estava nesse processo de transição. Na verdade, estava bem na minha antiga empresa também. É uma empresa muito boa, tem um nome muito forte aí no mercado, né, na indústria farmacêutica. Mas eu senti aquela necessidade de mudança, por N fatores, né, no caso. Então, eu estava nesse período de transição e o risco foi calculado. Verifiquei, nas sessões eu conversando com você, procurei saber se realmente ia fazer sentido para a minha vida isso, né? E fui trabalhando nisso, passo a passo aí, até que eu conseguia essa vaga, né? E hoje estou muito feliz aí e tocando para frente. Bacana. E assim, lógico que também quando você faz a transição, tem uma questão de adaptação de cultura, adequação de missão, visão e valores da empresa com as suas. Isso também tem é importante, João, quando você migra e tem esse apoio do coach, da mentoria. Extremamente importante, porque você, no caso, quando você trabalha muito tempo numa empresa, isso faz parte da vida, né, em geral. Quando você está adaptado ou acostumado com alguma coisa, tudo que te tira daquela zona de conforto gera um pouco no início você acha estranho. Você acha um pouco desconfortável. Então tem um período de adaptação, os valores, a missão, às vezes, da empresa é diferente do que aquilo que você estava acostumado. Uhum. E no processo com o coach, você vai se adaptando também. Você vai desenvolvendo outras competências para poder se adequar, ser flexível aí no perfil da empresa. Uhum. E essa segurança, né? O fato de vir uma vez por semana e ter alguém para você, pô, aconteceu isso, aconteceu aquilo... esse papo que a gente troca, né? Às vezes tomando um café ali, sempre é muito especial, né, João? Demais, muito bom. Tem pessoal que vem somente para tomar café aqui só, mas tudo bem. E aí quando você vai trocando a ideia, né? Você vai fazendo análise do que aconteceu, do que rolou na semana, dos desafios que aconteceram. E aí isso é legal, né, João? Demais, Silvio. Porque assim, nós nos encontramos nos sábados, né? Uhum. Geralmente nos sábados. E nós temos o trabalho da semana, vamos dizer assim. Uhum. E o que eu aprendo aqui, né, no caso nas sessões, eu vou colocando em prática durante a semana. Então, quer dizer, tem um dever de casa aí, uma tarefinha que você vai colocando em prática, ou na sua casa, ou com a sua família, e muito relacionado aí ao aspecto profissional, a maioria, na verdade. Então, você vai trabalhando os pontos a serem melhorados, se colocando no lugar da outra pessoa, pensando além da curva, pensando de uma maneira diferente. Aquela chave, né, João? Tipo assim, diante de um desafio, por exemplo, o João e o Gustavo que buscam liderança, né? Que buscavam liderança. Eu estou aqui hoje como um liderado, né? Com uma dúvida, com uma demanda, com um problema. O que é que o meu líder faria diante disso? E aí quando você se coloca no lugar desse líder e começa a pensar como esse líder, o que ele faria? Aí você já começa a dar o start. Exatamente. Você começa, o que eu falei no início, você se coloca no lugar de outra pessoa, você começa a pensar de uma maneira diferente. E eu acho assim, o Silvio também, o programa é muito interessante porque às vezes a oportunidade está ali. Ela aparece, mas será que você vai estar capacitado para a hora que essa oportunidade aparecer? Será que você vai enxergar ela? Será que você vai enxergar? Então eu acho que o programa te ajuda muito nesse aspecto também, entendeu? Você está preparado? Será que você vai conseguir ter essa visão que você está pronto para a hora que realmente a chance aparecer? Então eu acho que isso acaba sendo um fator aí primordial e um diferencial também. João, para você, qual foi assim, de todo o processo, né? Agora a gente já entra numa fase de mentoria, né, porque a gente tem os acompanhamentos agora que se intercalam aí durante um ano. Durante esse processo, qual foi a chave, assim, qual foi a palavra, a frase, o ponto que mais tocou em você, de tudo que a gente viveu? Nossa, Silvio, a gente falou tanto durante tantas sessões aí. Eu acho assim, você ser o protagonista da sua vida ou no trabalho, você sempre tem que procurar o protagonismo, ser o protagonista de tudo aquilo que você for fazer, procurar ter excelência no que você for fazer, se dedicar, porque eu tenho certeza aí que o retorno vem. Por mais que muitas vezes você ache que ninguém está observando, olhando, sempre tem alguém olhando, sempre tem alguém observando.
Gustavo, e para você, qual foi a chave, a palavra, a frase, o momento que, foi mais relevante, foi mais significante para você? Bom, Silvio, como o João falou, né, tivemos diversos momentos aí que vão nos alertando para coisas da vida que vão passando ao nosso lado e a gente não percebe, né? Mas eu acho principalmente quando a gente começa a colocar no papel realmente o que nós somos, o que nós buscamos na nossa vida, porque na cabeça eu sempre falei para você, Silvio, eu sei disso, mas para mim o interessante é você visualizar ali e colocar em ordem tudo aquilo. É materializar o que você sabe, mas está flutuando em você, e muitas vezes a gente não para isso. E isso se deve muito por não parar para conversar com alguém que tenha também capacitação para te ajudar nesse desenvolver, né? Então, eu acho que um dos principais fatores para mim durante o nosso programa foi realmente o reconhecimento pessoal. Entender principalmente a nossa capacidade individual falando e realmente materializar isso e poder visualizar na sua frente em palavras, em frases ou na roda das virtudes, das competências e assim por diante. Bacana. Porque assim, é você estruturar, né, aquilo que você sabe. Como eu sempre falo para todo mundo, é um programa muito simples, não é verdade? Sim. Mas que tem uma profundidade. Ele é muito profundo. E aí quando eu não ensinei nada para vocês, aqui não é um processo de educar, né? Eu não estou ensinando vocês, porque vocês já sabem, é um processo de eduzir. Então vocês já tinham essas informações. O que nós fazemos é estruturar essas informações, tangibilizá-las e colocar numa linha do tempo. Estou fazendo isso por esse motivo, por aquela razão, com esse propósito, com essa missão. Realmente dar essa estruturada do pensamento. Sair do campo das ideias e vir para o campo dos objetivos, né? Sair dos sonhos e dar prazo, né? Uma coisa a gente tem um sonho, uma coisa a gente tem um objetivo, outra coisa a gente tem uma meta. E aqui a gente trabalha muito com meta, né? Tanto que o João até falou que tem as tarefas, né, João? Exatamente. Durante a semana nós vamos colocando e se não prática. faz, não toma café depois na hora que chega aqui. Gustavo, para a gente ir encerrando, eu agradeço muito, assim, de coração, a sua participação. A gente acaba aqui no meio do caminho, você veio até mim por uma indicação, né, de um outro cliente meu, e aí, na segunda sessão, já podemos nos chamar de amigos, né? Já somos amigos e a gente avança um pouco mais. Gustavo, para quem está nos assistindo, é uma contribuição sim, sua genuína. Que dica que você dá de gestão de carreira? Uma dica, várias dicas. O que você sugere para quem está nos assistindo, que eventualmente queira fazer um processo de liderança, queira ser líder, ou que queira empreender e ter a sua franquia? Qual dica que você dá para o nosso ouvinte? Bom, na verdade seriam várias dicas, né? Porque o programa ele nos dá muitas possibilidades, mas eu acredito que o principal são as pessoas que, independente se elas estão em busca de um emprego, de alguma coisa, ou já estão em alguma empresa e estão procurando crescimento, ou são empresários, enfim, independente do segmento, de qual é a posição delas atual, é muito interessante buscar uma pessoa que possa lhe aconselhar e compartilhar com ela, né, tudo a sua situação atual e os seus sonhos, os seus pensamentos futuros. Por quê? Muitas das vezes a gente guarda para nós mesmos e nesse caso fica meio que incubado, né? Fica guardado ali e acaba não sendo realizado e os anos vão passando. Na hora que nós chegamos e olhamos, já estamos num momento que não dá mais para realizar tudo aquilo que nós gostaríamos. Então, o que eu acredito, uma coisa que eu nunca havia feito, é realmente isso, sentar com alguém, como foi aqui com o programa com o Silvio, e poder compartilhar num bate-papo natural, algo que fazia com que não ocorresse, tipo, como podemos dizer, algo sério, como você imagina, sei lá, um coach de carreira, alguma coisa do tipo. Não, aqui eu encontrei com o Silvio realmente um amigo, a gente fez uma amizade, porque eu tinha liberdade de compartilhar tudo, desde a minha vida pessoal, a minha vida profissional. Então eu acredito que todos devem procurar uma pessoa, um programa como este, sentar e compartilhar quais são
os sonhos futuros, os planejamentos, para que essa pessoa consiga materializar junto com ele. E dessa forma aí, com certeza, quem chegar a esse programa vai conseguir aí desenvolver muita coisa para o futuro e com certeza com muito sucesso. Hoje, Gustavo é franqueado de uma empresa? Hoje, depois de todo esse processo com o Silvio, né, até um processo com várias mudanças, hoje eu sou franqueado da Prudential do Brasil, uma empresa multinacional, que eu participei desse processo que foi muito longo e estou me aventurando aqui na minha carreira solo, podemos dizer, e trabalhando aí para que eu tenha um sucesso. Ainda estou na minha fase de adaptação, como o João comentou, é aquele período que você tem muito ainda a desenvolver. É o começo que é tão difícil para qualquer carreira, para qualquer empresa, né? Mas graças a Deus vem dando tudo certo e o Silvio vem me acompanhando também nessa nova caminhada. Maravilha. João, e que dica que você dá para quem está nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo? Silvio, conforme o Gustavo falou, são várias dicas, na verdade, né? Mas se eu, no caso assim, para resumir bem, para você empresário, para você líder ou você liderado, qual que é a importância de ter o auxílio de um profissional? É porque às vezes você até tem as ideias, você pensa como fazer, mas ele vai te mostrar como fazer. Entendeu? E assim, fica muito mais fácil. Ele vai, como que eu vou te dizer? Ele vai clarear as ideias, vai colocar tudo num papel e você vai ter um passo a passo. Então, você pode até conseguir fazer também, mas com alguém te orientando, pegando na sua mão, você vai evitar percalços aí no meio do caminho, tá? Então, o caminho fica mais fácil também. E a dica de carreira que eu dou para você, que está nos assistindo, coloque seus sonhos no papel, seus objetivos a curto, médio e longo prazo. Troca uma ideia com a sua família, procure de repente o seu pai, né, a sua mãe, converse com essas pessoas. Acredite realmente no seu sonho, acredite realmente no seu potencial, dedique-se muito, que eu tenho certeza que você também vai encontrar o seu sucesso profissional. Um abraço carinhoso e ficamos até o próximo programa de Dicas de Carreira. Até mais!